do rei, mas em relação ao povo são chefes, sarim, né? E tem o nome de sua função, o título de encarregado de tal ou tal ofício, como nas demais cortes orientais. Suas atribuições são difíceis de definir. A Bíblia oferece somente um quadro incompleto dessa administração central. Vamos lá. Os ministros de Davi e Salomão. Possuímos duas listas de altos oficiais de Davi e uma dos de Salomão. Eles remontam certamente a documentos de arquivos que foram retocadas e seu texto deve ter sofrido alguma alteração. A primeira lista de 2 Samuel 8, 16 a 18, 1 de Crônicas 18, 14 a 17, vem depois da profecia de Natã e do resumo das vitórias de Davi, antes da grande história da sucessão ao trono. Ela apresenta, pois, o estado do reino definitivamente constituído. O comando militar está dividido entre Joabe, chefe do exército, e Benaia, chefe da guarda. Joabe, chefe do exército, e Benaia, chefe da guarda. Josafá é arauto. Seraías, Salsa em Crônica, é secretário. Zadok e Abiatar são sacerdotes. Mas acrescente-se ao final da lista que os filhos de Davi eram sacerdotes. A ordem em seu estado atual parece arbitrária. Chefe do exército, arautos, sacerdotes, chefe da guarda e finalmente os filhos de Davi. Joabe, Benaia, Zadok e Abiatar aparecem com as mesmas funções na história do reino. O arauto Josafá não desempenha nenhum papel, assim como os filhos de Davi, cuja menção é bem estranha. Não são dados seus nomes, indicação que parece essencial nesse gênero de documentos, e sua qualidade de sacerdote é enigmática. No máximo, pode-se imaginá-los como assistentes ou substitutos de seu pai nas funções sacerdotais, ocasionalmente desempenhadas pelo rei. O paralelo de 1 de Crônicas 18 e 17, e aí nós podemos imaginar que esses tais filhos de Davi, exercendo sacerdócio, seriam meio que representantes, como um deputado tem lá seu gabinete e muitos funcionários, né? Então alguns deles o representam aí em algumas missões, em alguns trabalhos externos, né? Então acredito eu que aqueles filhos que não estão diretamente envolvidos dentro do jogo político ou militar, que são peças-chave para a administração, são absorvidos com essas funções, né? Essas funções não tão importantes, né? Funções burocráticas, né? Meramente burocráticas. Então, o rei não comparecerá ao evento. Manda quem? O filho. Então, vai o filho dele representar ele nos cultos, representar ele nos sacrifícios, representar ele nas festividades. Então, acredita-se que eles desempenhem esse tipo de função, somente para não ficarem totalmente ociosos, né? Para serem absorvidos em algum tipo de função. Os filhos de Davi eram os primeiros ao lado do rei. Aí temos a mesa do rei, né? Testemunha um escrúpulo levítico, mas não esclarece nada. Com relação aos dois sacerdotes titulares, o texto é incerto. A leitura do texto hebraico, Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, deve pelo menos ser corrigido para e Abiatar, filho de Aimeleque, segundo o Siríaco. Primeiro livro de Samuel 22, 20. E segundo livro de Samuel 20, 25. E talvez até reconstituída assim, Zadok e Abiatar, filho de Aimeleque, filho de Aitube. Segundo o primeiro livro de Samuel 22, 20. O que faria de Zadok um recém-chegado sem ascendência israelita. Essas questões serão tratadas em conexão com a história do sacerdócio. Aqui basta notar que os chefes do culto são contados entre os funcionários reais. A segunda lista davídica, de segundo livro de Samuel 20, 23 a 26, sem paralelo em crônicas, encontra-se bem no fim da história do reinado de Davi. Compreende os mesmos nomes, mas em uma ordem mais lógica. Chefe do exército, da guarda, o arauto, o secretário, chamado aqui Sheia, ou Seva, e os sacerdotes. Entretanto, antes do arauto, põe-se Adorão, chefe da corveia.
e ao final substituem-se os filhos de Davi, sacerdotes, por Ira, o Jairita, sacerdote de Davi. A repetição de uma lista dos altos funcionários é justificada depois do retorno de Joabe ao posto do qual havia sido afastado, segundo o livro de Samuel 19:14, 20 e 22. E depois da repressão da revolta de Seba. É mais difícil justificar as novidades que ela apresenta. É duvidoso que Adorão, que ainda estará exercendo sua função depois da morte de Salomão, primeiro livro dos Reis 12:18, já estivesse sob Davi como superintendente da corvéia, que parece ter sido instituída por Salomão, primeiro livro dos Reis 5:27, 9:15 também. A menção de um sacerdote de Davi junto com Zadok e Abiatar é obscura, e o tal Ira, o Jairita, poderia ser, segundo uma leitura do texto grego, um duplo de Ira, o Jairita, um guerreiro de Davi. Segundo o livro de Samuel 22:38. Não se exclui que a lista apresente verdadeiramente a situação administrativa ao final do reinado de Davi, mas também é possível que o texto seja o resultado de uma compilação posterior. A lista de Salomão, primeiro livro dos Reis 4, 1 ao 6, estabelece difíceis problemas de crítica textual e literária, que ainda não encontraram solução satisfatória. O exame dos testemunhos do texto e seu estudo interno sugerem a supressão do versículo 4 acerca de Benaia, Zadok e Abiatar, e a adição do versículo 6 da menção de Eliabe, filho de Joabe, como chefe do exército. Ficaram, pois, mesmo que com nomes próprios frequentemente incertos, os seguintes: o sacerdote Azarias, filho de Zadok, os secretários Elioref ou Eliafe e Aías, filho de Sisa, evidentemente o secretário de Davi, o arauto Josafá, o chefe dos prefeitos Azarias ou Adonias, filho de Natã, o amigo do rei Zabude ou Zacur, um outro filho de Natã, ao qual uma glossa acrescenta o título de sacerdote, o administrador do palácio Aiachar, tá certo? Ou Aías, ou seu irmão, sem patronímico, o chefe do exército Eliabe, filho de Joabe, o chefe da corvéia Adonirão, ou Adorão, filho de Abda. É evidente a continuidade com a administração davídica. Salomão emprega o mesmo arauto que seu pai, o filho de um dos seus sacerdotes, os dois filhos de seu secretário, o filho do chefe de seu exército, pelo menos 2 filhos do profeta Natã, que aconselhou Davi e favoreceu a subida de Salomão ao trono. No conjunto, trata-se de uma nova gestão que sobe ao poder, e isso prova que a lista não procede do começo do reinado de Salomão. Uma confirmação disso é a aparição de novos cargos. Há um chefe dos prefeitos, o qual supõe a organização descrita em 1º livro dos Reis 4, 7 a 19, e um chefe da corvéia, cuja instituição é registrada em 1º livro dos Reis 5, 27, com a reserva feita anteriormente a respeito da segunda lista davídica. Podemos notar também que os nomes de alguns desses altos oficiais ou de seus pais não são israelitas, o que desconcertou os copistas ou os tradutores. Adorão tem um nome fenício, assim como seu pai Abda. Os nomes de Sisa ou Salsa e seu filho Elioref ou Eliafe podem ser egípcios ou ritas. De fato, é normal que o jovem reino israelita tenha recrutado parte de seus funcionários nos países vizinhos que possuem uma tradição administrativa. Para sua própria organização, precisou buscar modelos no estrangeiro. O estudo de certos cargos manifestará influências de instituições egípcias, sem que se possa decidir com certeza se tais influências foram exercidas diretamente ou por intermédio dos estados cananeus que Israel suplantara. Uma influência direta parece mais provável, já que os reinos de Davi e Salomão exerceram em muitos os estreitos quadros das pequenas cidades-estados de Canaã. O amigo do rei, que tem um título essencialmente honorífico e provavelmente de origem egípcia,
bem pode ser um intruso nessa lista de funcionários. A função do chefe do exército e do chefe da guarda será estudada com instituições militares. O chefe dos prefeitos e o chefe da corveia serão apresentados ao estudarmos os serviços que eles dirigiam. Aías, eles não aparecem mais depois de Salomão. Ficam, pois, 3 ministros cujos cargos se mantiveram até o final da monarquia, e são citados em conjunto em uma circunstância importante: o ataque de Senaqueribe, no ano 701, segundo livro dos Reis 18:18, o administrador do palácio, o secretário e o arauto. Os 3 merecem um estudo especial. Muito bem, então temos aí, somente para a gente ter uma ideia, tá, acerca de como a administração vai se tornando complexa. Desde a primeira situação de Saul, mesmo que ele aponta aqui algumas dificuldades de entendimento, né? Mas desde a administração de Saul, quando está começando uma unificação e uma formação de um reino de fato, até Davi, onde começa uma grande expansão, uma consciência nacional, uma consciência de unificação, mesmo com reservas, né? Sabendo que as 10 tribos do norte a qualquer momento podem propor uma separação, uma divisão. Davi sabe lidar bem com isso. Passa a sucessão para Salomão, passa para Salomão um reino unificado de fato, tá certo? E um reino em ascensão, em franca ascensão. E com Salomão você tem a instituição de novos cargos e ainda o aproveitamento de estrangeiros dentro da administração monárquica, para que possam talvez ali empregar técnicas, né? Técnicas para gerir, tá certo? O erário, né? Gerir financeiramente o reino, aquisição de melhores materiais, organização melhor dos funcionários, gestão melhor do território, tá certo? Então Salomão de fato começa a empregar até inteligência estrangeira para trazer uma modernização, tá certo? Uma melhoria cada vez maior da gestão do Estado que ele estava administrando, né? O qual ele estava à frente. Você vê uma aproximação também com a administração egípcia, né? Salomão casa-se com a filha do faraó. O faraó cede a Salomão cidades, se eu não me engano, Gezer. Eu acredito que foi a cidade de Gezer que ele cedeu a Salomão. Então você vê uma aproximação com o Egito e acredito também numa forma administrativa, a forma de gestão. Uma vez que o Egito era uma nação enorme, uma grande potência e milenar, uma nação muito antiga, né? Então conteúdo de sabedoria muito profundo, né? Então Salomão certamente aproveita também parte dessa inteligência para a gestão de seu reino que está em franca ascensão, tá? Então você tem a ascensão de Salomão ao trono, conforme a gente tem analisado já. O conselho de Davi para Salomão. Salomão tinha 12 prefeitos, e aí inclusive cita, né, a fundação da chamada corveia. Então essa obrigatoriedade para que periodicamente contingentes populacionais trabalhassem, né, uma vez que eram tidos como servo. Então esses contingentes populacionais serviam cada um no seu turno, tá certo? Além da arrecadação também de verbas que eram divididas por essas prefeituras. Então começa-se a ignorar a mentalidade tribal, tá certo? As divisões tribais com seus clãs, e estabelece-se uma nova redivisão, uma repartição, nova repartição dos territórios a partir dessas prefeituras que são incumbidas de sustentar o Palácio Real durante certos períodos. Então ele, durante certos períodos, vai recair sobre cada uma dessas prefeituras, que tem que entregar então os devidos valores. Salomão tinha 12 prefeitos que provinham o rei e sua casa. Reis, servos, funcionários e tropas, tá certo? Então você tem um exército constituído, tá certo? Treinado, paramentado, né, com todas as armas bélicas necessárias e fixo, tá certo? Remunerado e que está sempre pronto a atender um chamado rápido para oferecer segurança, uma batalha, uma resistência, e além das fortificações que Salomão está implementando. Então, melhoria de armamento, animais, carros de guerra, fortificação de cidades, exército treinado, tudo isso para
proporcionar a expansão que Salomão conseguiu. Por isso que na época de Salomão, o reino de Israel teve a sua maior extensão territorial. Até hoje, nem hoje, com todo o poderio bélico de Israel, ele tem uma extensão territorial como teve na época de Salomão. Somente no milênio ele terá outra maior do que essa. Eram cobrados tributos de todo o reino. Possuía 4.000 estábulos para os cavalos de seus 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Contou com a ajuda de Irã, rei de Tiro, e amigo do rei, futuramente Onri, das tribos do norte, que estabelecerá uma aliança importante com os fenícios, né, com Etbaal, de Ciro. E aqui a situação, os fenícios eram cidades-estados também, né, eram confederados. Então cada uma, Cartago, Tiro, Sidom e outras cidades mais, cada uma se auto-administrava. Ok? Então você tem essa situação em relação aos fenícios. Uma nação marítima, nação comercial. Contou com a ajuda de Irão, rei de Tiro, e amigo do rei Davi, enviando seus servos a Salomão. Então, ele oferecia mão de obra especializada para a construção do templo, né? Construção do templo. Forneceu madeira de cedro e de cipreste do Líbano, e Salomão pagou 20.000 coros, tá certo? 9.000 litros, 9 milhões de litros de trigo e 20 coros, tá certo? 9.000 litros de azeite anual. Salomão inicia a construção do templo no 4º ano de seu mandato, concluindo após 7 anos. Então tem aí o período de 7 anos para a construção do templo. O templo de Jerusalém media 60 côvados de comprimento, 20 de largura, 30 de altura, construído com pedras talhadas e acabamento com cedro, cipreste e ouro. Maravilhosa obra realizada aí por Salomão. Salomão constrói o templo. O Senhor não permitiu que Davi, o pai de Salomão, construísse um templo para Deus em Jerusalém, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Então, maravilhoso a gente ver isso, né? É a verdade da Sagrada Escritura. Como Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, e tendo se dedicado, se empenhado para proporcionar, viabilizar a construção do templo, mas mesmo assim Deus rejeita essa iniciativa por parte dele, né? Muito em função do seu envolvimento tão intenso com batalhas e com derramamento de sangue. Então é a Salomão que é concedido então a incumbência da construção, mesmo que seu pai tenha já proporcionado todos os meios, tá certo? Levantado todos os meios para isso. Salomão, que iniciou no 4º ano de seu reinado, 967. O templo é descrito em detalhes em 1º livro dos Reis 6, 1 ao 10, 14 ao 38, e 2º Crônicas 3, 13 ao 17. Tinha 20 metros de comprimento, 9 de largura, 13,5 metros de altura. Era feito com pedras preparadas antes de serem levadas para o local da construção e constituído de 3 partes: vestíbulo ou pórtico, salão principal, o lugar santo, santuário interno, chamado também de Santo dos Santos, né, o Santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança com os 10 mandamentos. Salomão também construiu 3 andares com salas nas laterais e na parte do fundo, usadas posteriormente como arsenal, tesouraria e biblioteca. De cada lado do pórtico, Salomão colocou uma coluna de bronze com cerca de 8 metros de altura, com capitéis de cerca de 2 metros de altura, e chamou a da direita de Jaquim e a da esquerda de Boaz. As paredes internas do templo foram apaineladas com cedro do Líbano, um tipo de madeira usado com frequência no mundo antigo. Então, os melhores materiais empregados na construção do templo dedicado a Deus, em substituição ao tabernáculo. O tabernáculo, que já vinha muito enfraquecido, estava na cidade de Silo, depois da situação em que a arca foi levada ao campo de batalha, ela é perdida para os filisteus. Deus opera um milagre punindo os filisteus, eles devolvem a arca. Ela fica em Kiriat Jearim durante muitos anos, até que Davi traz, tá certo, para perto de si, e posteriormente tentando construir o templo, né? O templo, a morada para Deus. Mesmo Deus dizendo que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, tá certo? Mas Deus
compreende o coração de Davi, e o projeto é transferido para Salomão. Salomão levou 13 anos para construir seu palácio. Construiu a casa da floresta do Líbano, possuía colunas de cedro e media 45 por 22, 5 por 13 e também 5 metros, 13,5 metros. Sala da guarda, pátio das colunas, sala do trono, de onde ele administrava a justiça, aquele julgamento de Salomão, né, todos conhecem, as duas prostitutas que vêm até lá. Uma, seu filho havia morrido, que ela havia se deitado por cima, e ela rouba o filho da outra. E aí a situação é que as duas alegam ser a mãe. E Salomão coloca a criança então e ordena que traga uma espada e dividam a criança ao meio. Aquela que requer que a criança permaneça viva, mesmo tendo que entregar a outra, então é dito, esta é a mãe, porque ela preza pela vida da criança, acima de quaisquer prevalecimentos de direito ou quaisquer coisas assim. A vida da criança está em primeiro lugar. Então, se necessário for, ela cede que a criança fique com a outra, mas permaneça viva. Então aí Salomão mostra sua sabedoria, né? O local onde eram realizados então esses julgamentos, o julgamento mais famoso, né? Todos conhecem. Todos os edifícios feitos com pedras escolhidas, talhadas sob medida, e os de madeira de cedro, ouro e bronze. As mulheres de Salomão, primeiro foi a filha do faraó e posteriormente Salomão desposou mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. A nação dos hititas, que era importante nação da época. Então Salomão também fez alianças políticas com os hititas, né? Antes da alta crítica textual até saber que existiam hititas. Nações às quais Yahvé havia recomendado para não entrar em contato. Salomão se ligou a elas 700 princesas e 300 concubinas. Quando ficou velho, suas mulheres desviaram seu coração para os deuses pagãos. Construiu santuários aos deuses estrangeiros. Isso aí foi o declínio de Salomão. Como Salomão, de fato, ele se deixou levar por esse paganismo, né? E ele, de fato, chegou num estado terrível de prostituição com esses deuses. Acredito que Salomão tenha se arrependido profundamente na sua velhice e que Eclesiastes seja fruto desse arrependimento, quando ele nos descreve tantas experiências que ele teve, mas que a conclusão de tudo isso é temer a Deus. Então ele acredita que Salomão tenha se reconciliado com Deus na sua velhice, na sua última fase de vida.